Salmo 56, 8. O texto que eu quero compartilhar com vocês diz respeito a uma mensagem que não é nova, mas que é muito necessária em um novo tempo que nós estamos enfrentando e para enfrentar. Eu quero começar a partir do Salmo 56, 8, declaração de Davi. O Salmo é atribuído ao momento onde ele teria sido preso em Gate entre os filisteus. Nós não temos esse registro bíblico, mas é evidente no Salmo que ele está falando de um tempo de aflição e perseguição de quando ele fugia de Saul. Então ele diz assim: contaste, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Eu particularmente acredito que essas declarações de Davi não são necessariamente literais. Minha mulher usa um relógio que tem um contador de passos para garantir que ela faça o mínimo de movimento, né, corporal para uma vida saudável. A verdade é que Deus não precisa contar nossos passos. Ele é onisciente, conhece todas as coisas, ele é presciente, ele sabe todos os passos que você vai dar a vida inteira, né? Eu particularmente acredito que Davi, que está fugindo de Saul, longe de casa, né, em peregrinações contínuas, está usando uma linguagem alegórica para dizer: o Senhor não está alheio ou indiferente à minha dor, né, ao meu sofrimento, ao quão longe e há quanto tempo eu estou de casa. E acredito que as frases seguintes vão na mesma toada. Quando ele diz: recolhe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Não há nenhum outro texto da Bíblia que eu tenha localizado que sugira que as lágrimas sejam literalmente recolhidas ou que haja, né, um registro específico. Uma coisa que me chamava a atenção desde a minha adolescência, no tempo com Deus, orando, adorando, ajoelhado ou prostrado, é quando levantava do chão e via aquele monte de lágrima, né? Nunca testemunhei um anjo de Deus em recolher essas lágrimas, nunca encontrei ninguém que tenha testemunhado, mas particularmente acredito que é uma carga também alegórica aqui. Mas durante muito tempo eu dizia: a primeira frase está mais fácil da gente chegar a uma conclusão, e a segunda me deu um pouquinho mais de trabalho. Mas eu me lembro de uma conversa que tive com um colega no início de 1994. Eu estava nos meus primeiros meses ainda de ministério pastoral, e eu falei para ele, olha, eu não acredito que essa declaração aqui seja, né, necessariamente literal. Eu falei, mas se é simbólica, não consigo, né, decifrar o que é que ele está dizendo. E aquele colega falou assim: olha, interessante você falar isso, porque há uns meses atrás eu ouvi uma pregação de um pastor norte-americano. Ele não me disse na época quem era, até hoje eu não sei, não posso dar crédito nenhum, mas ele me resumiu a mensagem daquele pastor, e eu vou resumir o resumo dele rapidinho para vocês. E ele falou assim: olha, algo interessante é que a gente precisa pensar através daquela perspectiva cultural. Então, por exemplo, se eu falar aqui para você a palavra feijoada, precisa explicar alguma coisa? Não. Mas, anos atrás recebi um pastor que veio do continente africano, e ele me disse: eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Falei para ele: nós vamos fazer uma feijoada. Ele olhou para mim e fez a pergunta que eu nunca imaginei ouvir na vida: o que é feijoada? Porque aquilo que para nós dispensa explicação, para ele era algo, né, que ele ignorava completamente. Então, assim, o que era o odre? Nós sabemos que o odre era um cantil, uma bolsa feita de couro, né, e que era usado como recipiente para líquido. O que normalmente a gente não para muito para pensar é que ele está muito mais atrelado ao vinho do que qualquer outro tipo de bebida. Então você vai encontrar na Bíblia inteira uma única menção do odre contendo água. Você vai encontrar na Bíblia inteira uma única menção do odre contendo leite, e todas as outras abundantes e recorrentes o vinho. A água, por exemplo, poderia ser guardada em qualquer recipiente. Um jarro de barro, uma talha de pedra, mas a razão pela qual o vinho ia para o odre é porque ele entrava no odre antes de se transformar em vinho, quando era ainda o suco da uva espremido no lagar. E para que você possa controlar, dizem os estudiosos, a fermentação, você precisa limitar o contato do suco da uva com uma quantidade específica de oxigênio. Então eles colocavam na bolsa, lacrava, e essa é a razão pela qual ele era usado principalmente para que o suco da uva se transformasse em vinho. E basicamente, adiantando essa explicação, vou pular agora para a explicação que o pastor teria dito. Ele falou assim: quando os povos antigos, não só os hebreus, falavam a respeito do odre, eles tinham uma associação enorme com o vinho. E o que aquele camarada sugeriu que nós pudéssemos pensar, eu achei muito interessante, foi o seguinte:
assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas no lagar. Nossas lágrimas são fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Assim como o suco era colocado dentro do odre, que era um ambiente de fermentação e transformação, e o resultado final era o vinho. Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem, ele tem essa simbologia de alegria. Aquele camarada sugeria, que esse odre seria apenas uma forma, ilustração de dizer que Deus tem o poder de colher nossas lágrimas e transformá-las em alegria. Se era isso que Davi quis dizer, eu não posso afirmar com certeza e fazer essa exegese toda só em cima dessa suposição. Mas que no mínimo essa possibilidade está alinhada com declarações explícitas e recorrentes na Bíblia de que Deus transforma tristeza e alegria, nós não podemos negar. Em João 16:20, Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jeremias 31:13, eu lembro que desde garoto a gente cantava uma canção com esse versículo. A Bíblia diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Há um poder consolador por trás do Evangelho. Outra declaração, não só inegável, mas que nós precisamos recuperar e enfatizar. Quando o Senhor Jesus se levanta para o seu primeiro discurso público em Nazaré, cidade onde foi criado, a Bíblia diz que ele abriu o livro, o rolo do profeta Isaías, no seguinte trecho, está registrado em Lucas 4, especificamente o verso 18, mas o texto que Jesus leu foi Isaías 61. E eu quero resumir o texto de 1 a 3 aqui. Ele começa dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Antes mesmo de começar a operar os milagres de cura física, Jesus anuncia que queria curar as pessoas quebradas do lado de dentro. Na sequência ele afirma, e a consolar todos os que choram. Não alguns, não a maioria, mas ele diz todos. Há uma provisão enorme aqui. E no verso 3 ele diz, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Para depois ler isso, dizer, hoje se cumpre essa palavra. Basicamente ele está dizendo que Isaías anunciou cerca de 700 anos atrás. Eu sou a provisão, o cumprimento. Não muito depois disso, no Sermão do Monte, nosso Senhor diz, está registrado lá em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você olhar só a perspectiva de Mateus, pode parecer que o consolo signifique somente parar de chorar. Mas em Lucas 6:21, nós lemos, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. A perspectiva de Lucas não é de que o consolo seja só parar de chorar, mas é a substituição do choro pelo riso, da tristeza pela alegria. É possível esperar alegria depois do choro. Clássico Salmo 126, 5 e 6 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, colhendo seus frutos. Então, independentemente da gente poder dizer com certeza o que Davi quis dizer, eu acho que no mínimo é uma bela ilustração, nós sabemos que Deus transforma a tristeza em alegria. Mas o tema da minha conversa com vocês hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Porque uma coisa é você saber que Deus faz, mas outra eu percebo que muitas vezes nós estamos confundindo e bagunçando um pouco o processo. E nós estamos vivendo um tempo de retomada da igreja, onde acredito que Deus quer nos levar a trazer uma mensagem muito clara e específica a respeito do assunto. Em julho do ano passado, eu tive uma experiência interessante. Saí para uma viagem de carro com a família, fomos para o estado de São Paulo, algumas cidades, Campinas, fomos gravar um evento. O pastor Hernandes esteve conosco, ministrando naquela gravação daquele evento online. Fui participar em outros eventos de outros colegas, mas por conta do início da pandemia, a gente preferiu estar viajando de carro do que de avião, e eu saí com a família por uns dias. Mas uns dias antes de ter saído, eu acordei uma manhã e tinha um versículo forte, pegando fogo dentro de mim. Ou como diria o mineiro, agarrado no meu espírito. Estava aquele versículo dentro de mim. Eu não sei como Deus lida com cada um, mas quando eu acordo com um versículo aceso dentro de mim, não é algo que eu li no dia ou nos dias anteriores, que eu ouvi ninguém falar. Ele vem, eu botaria entre aspas, do nada. Eu sei que Deus está me chamando a atenção para meditar e pensar naquilo.
E o texto que veio forte no meu coração era 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando Deus diz para o profeta Isaías: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu ouvi as suas orações e eu vi as suas lágrimas. Gente, essa frase, eu vi as suas lágrimas, parecia um letreiro de neon. Era um negócio que me chamava a atenção, e aquilo martelou o dia inteiro dentro de mim. Eu vi as suas lágrimas, eu ficava pensando, Deus não é indiferente à nossa dor, Deus não é indiferente ao nosso choro, Ele vê as nossas lágrimas da mesma forma que ouve as orações. Eu fiquei, como a gente brinca lá no sul, aleluiado. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo no meu espírito. E ele parecia praticamente antagônico, contrário. Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, e eu não vos ouço. E minha vontade era para dizer para Deus, peraí, ontem o Senhor via as lágrimas. Como que hoje o Senhor não está nem aí para as lágrimas? E de repente eu me assustei, porque eu nunca tinha parado para pensar em afirmações aparentemente tão contraditórias no assunto. Mas a Bíblia não se contradiz. Então, se você está diante de uma aparente contradição, você só tem um desafio de interpretação. E eu comecei a pensar naquilo. Eu falei para minha esposa, tenho certeza que Deus jogou no meu colo um enigma. E eu passei alguns dias. Eu lembro quando cheguei em São Paulo, nós ficamos 1 ou 2 dias na casa do meu pastor. E na hora dele fazer o culto em família, nossa família estava participando. Eu lembro que ele falou, Subirá, quer compartilhar uma palavra? Eu falei, quero não. Se eu compartilhar a palavra, vou compartilhar uma dúvida. Eu falei, peço ajuda aos universitários. Gente, me ajude a decifrar isso. E a maioria só me olhava e dizia, nunca pensamos nisso. Mas eu ficava todo dia orando por aquilo, pensando naquilo. Eu acho que levou esse processo de 10 dias a 2 semanas. Quando estávamos voltando para casa, eu lembro que era um sábado já, período da noite, a gente estava na fase final da viagem. São Paulo-Curitiba são mais ou menos 400 e poucos quilômetros. 3/4 da viagem é o estado de São Paulo, o último 1/4 é o Paraná. Quando a gente já estava perto da divisa, eu lembro que eu falei para minha esposa, você se incomoda de dirigir o resto da viagem? Ela olhou para mim e perguntou, cansou? Eu falei, dificilmente eu canso. Eu falei, mas está baixando um download em banda larga e eu não posso perder essas informações. Nós trocamos de lugar, eu puxei o computador, comecei a anotar as coisas assim, que nem um doido. Ela falou assim, pelo jeito já temos a mensagem de amanhã. Era um sábado, ela já se referindo ao domingo. Eu falei, de amanhã não, do mês todo. E eu preguei o mês de agosto do ano passado todo, que brincando eu chamei de a teologia das lágrimas. Já no primeiro domingo eu pensei, vai ser pouco pregar a respeito do assunto o mês todo. E eu sentei para escrever um livro inteiro, que eu tenho a difícil missão de resumir nos próximos 30 minutos, então vocês me ouçam o mais depressa que puder. A primeira coisa que Deus me ajudou a entender foi fazer uma distinção dos tipos de choro ou lágrima. Segundo aos Coríntios 7,10, diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus, arrependimento para a vida. Então você não pode dizer que toda tristeza é igual. Em segundo lugar, eu vou conversar aqui a respeito do processo, que é importante a gente entender. Para em terceiro e último lugar, mostrar que assim como tem tipos distintos de choro, também tem tipos distintos de alegria. E se a gente não fizer a distinção, seja do choro ou da alegria, nós vamos ter uma salada e uma confusão com declarações bíblicas. A primeira coisa que Deus me fez perceber é que textos como o de Malaquias, que mostram que Deus não prestou atenção no choro, eles vêm sempre dentro de um contexto que é um padrão recorrente nas Escrituras. É onde existe pecado sem arrependimento. Depois de Deus dizer, eu não atento para as lágrimas de vocês, o verso 14 de Malaquias 2 começa com a pergunta, vocês perguntam por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, você não honrou aliança comigo, nem com a sua esposa, né? Depois de pecar, sem arrependimento, acho que só porque deu uma choradinha, as coisas vão se resolver. É como se Deus estivesse dizendo, é ruim, né? Que as coisas vão se resolver somente dessa forma. Gente, se a dor, a tristeza, o sofrimento, portanto o choro e as lágrimas, entraram no mundo por meio do pecado, seria muita ingenuidade alguém acreditar que em pecado sem arrependimento, nós simplesmente vamos ver Deus resolvendo tudo apenas porque a gente deu uma choradinha. A declaração via suas lágrimas é forte e ela precisa ser resgatada. Mas em alguns meios, né, dessa diversidade que nós temos no corpo de Cristo, o choro parece que virou uma coisa mística. Outro dia um irmão falou para mim, Gerê, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu olhei para ele e falei, você está de brincadeira? Eu falei, a Bíblia diz isso não. Ele me olhou e falou, diz não. Eu falei, claro que não. Ele falou, mas bem que podia dizer.
E até hoje eu estou tentando entender se era sério ou brincadeira, mas a verdade é que as lágrimas por si, elas não são místicas. E num contexto de pecado sem arrependimento, por exemplo, Gênesis 27, 38 diz que Esaú, depois de saber da bênção de seu pai Isaac para o seu irmão Jacó e que não sobrou nada para ele, a Bíblia diz assim, Esaú, levantando a voz, chorou. Gênesis só pontua o assunto, não explica nada. A explicação vem no livro de Hebreus. Capítulo 12, no verso 16, a Bíblia diz que nós não podemos ser profanos ou devassos como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E no verso 17, a Escritura diz, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Toda vez que você vê lágrimas sem arrependimento, você vê um Deus indiferente ao choro. Eu acredito que isso é um ponto de partida importante, porque hoje em dia, e você, ao lidar com as ovelhas do rebanho, você vai descobrir a diferença entre quem depois de pecar chora a consequência e quem chora a essência. É bem diferente. Davi, depois da bobagem que fez, no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, ele diz no verso 4, contra ti, e contra ti somente, eu pequei. A grande preocupação de Davi, diferente de um Saul, que depois de ser repreendido por Samuel, não deixa ele embora, diz, fica do meu lado, me honra diante do povo, vamos fazer média, nunca demonstrou arrependimento. Davi não agiu dessa forma. Aliás, depois que Davi pecou, tem um momento na revolta de Absalão que, na minha opinião, ele dá um perdido no reino. Ele vira as costas para o palácio, ele abandona Jerusalém, ele não está disposto a lutar. Se os seus homens não lutam por ele, ele não tinha o reino de volta. Não me parece que ele ficou tão preocupado com a consequência, mas sim com a essência. No mesmo Salmo 51 ele diz, não retires de mim o teu espírito e nem tampouco a alegria da tua salvação. E aqui nós temos um ponto importante que daqui a pouco eu vou mexer um pouquinho melhor. Mas acho que fazer essa distinção é um ponto de partida. Segundo, pensar um pouco no processo. Alguns anos atrás eu estava ouvindo um pastor amigo nosso pregando num evento nosso, logo no início da igreja lá em Curitiba. E ele, de repente, deu o que eu, brincando, apelidei de um deslize profético. Né? Ele é um cara assim, está construindo a linha de raciocínio, ele não se perde naquilo de jeito nenhum. De repente, ele parou e falou, gente, vou fazer uma pausa, já volto aqui. E ele saiu totalmente do assunto. Aí eu brinquei que era um deslize profético, que Deus estava incomodando ele, né, a dar um tiro rápido num assunto e voltar lá. E ele diz assim, gente, o choro tem prazo de validade. Porque o Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele falou, mas será que isso é literal? Ele disse, se fosse literal, nossos problemas se resolveriam em no máximo 24 horas. E a Bíblia não diria o que ela diz de alguns que choraram muitos dias. Até aquele dia eu não tinha parado de pensar nisso. Ele falou assim, mas se não for literal, qual seria a alegoria? E ele diz, eu vou arriscar algo aqui. Ele diz, a noite fala de trevas, o amanhecer fala de luz. O choro prevalece nas trevas, a alegria, pelo menos a que Deus libera, vem com a chegada da luz. Ele diz, trevas fala de ignorância, luz fala de revelação. Eu lembrei de Efésios 1, quando Paulo está orando por espírito de sabedoria e revelação, ele diz, sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas quando no capítulo 4 ele fala para não andar como gentios, que estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, ele diz que eles estão entenebrecidos no entendimento. E eu lembro que sentado ali, eu olhei e falei, uau, ele diz, é a entrada, é a revelação da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. É a luz da palavra. De repente ele para e diz, bom, eu estou falando isso aqui só debaixo de uma inspiração profética. Ele me aponta o dedo e diz, você é o mestre. E quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Aí alguém do lado, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, porque não é você. Foi onde sabia nesse negócio que ele está falando, agora tem que escrever um livro inteiro só porque o meu ministério ensina. E eu não levei aquilo a sério. Só em setembro do ano passado, quando eu terminei de escrever o livro, que Deus me fez lembrar disso. Ele diz, eu quero que você leve luz ao coração de muitas pessoas. Então, naquele momento, o Senhor começou a me fazer entender que o ensino, a exposição bíblica, não é apenas para pontuar o que a gente chamaria de uma doutrina sadia, mas para comunicar a verdade da forma como ela é e produz resultados. Quando a gente fala de Ezequias, o texto que eu citei antes, e Deus diz, eu vi suas lágrimas, Deus mudou a tristeza dele em alegria, sim. Por quê? Porque Deus mudou a circunstância que o entristecia por uma circunstância que o alegrou. E que isso vai acontecer ao longo das Escrituras, na minha e na sua vida, é fato.
O problema é que eu vejo uma geração atribuindo a Deus uma única forma de transformar tristeza em alegria, quando a Bíblia não se limita a ação de Deus a uma única forma. Então, se você está crendo, orando por algo, esperando uma intervenção de Deus, não estou aqui para sabotar a sua fé. Pensa num cara, né, que tem história para contar, que ama ouvir as intervenções de Deus, honrando fé e oração do povo, né, e de forma alguma eu estou aqui sugerindo que as circunstâncias não serão mudadas. Muitas vezes Deus vai nos alegrar por meio de uma mudança circunstancial. Eu citei o Salmo 126, os 5 e os 6, dos que com lágrimas semeiam, mas o verso 1 e 2 começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, quando Deus muda uma circunstância que entristecia, lógico que com isso Ele pode trazer alegria. Quando Jesus, em João 16, 20, diz: olha, vocês ficarão tristes e o mundo vai se alegrar. Ele estava falando da sua morte. E diz: mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele estava falando de mudança circunstancial. E diz: vocês vão ficar tristes por 3 dias, porque eu vou mudar essa circunstância. Ele estava anunciando: eu vou ressuscitar. E com a mudança circunstancial haveria alegria. Então isso é fato, nós não vamos questionar. Eu acredito que às vezes o problema é quando nós começamos a trabalhar ou comunicar uma ação de Deus limitada e confinada só a mudanças do lado de fora. Porque se por um lado Deus também faz isso, por outro nós não podemos negar que às vezes a mudança não vai acontecer do lado de fora na circunstância, ela vai acontecer do lado de dentro. Há momentos que Deus muda as circunstâncias, há momentos que Deus nos muda a despeito das circunstâncias. E um exemplo disso é de alguém que, assim como Ezequias, não só orou, mas também chorou, teve suas orações ouvidas, mas não teve sua circunstância mudada. Quem foi mudado foi ele. Quem fala a respeito desse assunto, para mim uma referência clara ao episódio do Jardim do Getsemane, quando Nosso Senhor está dizendo, né, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Outro dia alguém me perguntou: pastor, o que é o cálice? Eu falei: no ensino do próprio Jesus, está ligado ao sofrimento. Eu falei: eu creio que na sua humanidade, Nosso Senhor está dizendo, se tiver um plano B, um jeito de evitar a morte. Ele falou: heresia. Eu falei: não, a Bíblia diz isso. Não, aí o senhor está deduzindo. Eu falei: não, quem explica é o livro de Hebreus. Hebreus 5, versículos 7 a 9, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, e nos dias da sua carne para mim não é só referência cronológica, mas é uma ênfase à humanidade de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas. Todo dia alguém falou: a Bíblia diz uma vez Jesus chorou. Eu falei: não, uma só não. Ele chora antes de ressuscitar Lázaro, ele chora sobre Jerusalém, ele chora no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus apresentou com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Essa é a interpretação. E o texto diz assim: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus ouviu. Ele não só orou como chorou, mas as circunstâncias não mudaram. Quem foi mudado foi ele. Foi aperfeiçoado. O texto diz que ele aprendeu a obediência. Eu lembro da minha adolescência, a primeira vez que eu prestei atenção nesse texto, eu entrei em desespero, pastor Hernandes. Chamei meu pai, que era um estudioso das Escrituras, falei: tem algo errado aqui. Ele falou: filho, não tem nada de errado na Bíblia. Eu falei: alguém traduziu errado, minha versão está errada. Ele dizia: qual o desespero? Eu falei: o texto está dizendo que Jesus aprendeu a obediência. Ele nunca pecou. Se a definição de pecado é a transgressão da lei, a desobediência, ele nunca pecou, ele já era obediente. Como que ele vai aprender do zero? E meu pai disse: quem foi que disse que ele aprendeu do zero? E eu falei: agora não estou entendendo o senhor. Ele falou: meu filho, a Bíblia está falando do último nível. Filipenses capítulo 2 diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não teve como ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte. Esse até a morte está falando do último, do mais profundo nível de obediência. O pai disse: o texto não está dizendo que ele não sabia nada. O texto está dizendo que ele aprendeu um nível a mais. Aí fez sentido para mim. A verdade é que nós podemos, não apenas por esse, eu acho que é um bom exemplo, mas olhando as Escrituras de forma honesta, reconhecer que Deus não transforma a tristeza em alegria só quando Ele muda a circunstância. É lógico que a gente gosta quando Ele muda a circunstância. Mas o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida independe das circunstâncias. Nós precisamos voltar a ter gente
que não só entenda, vive, mas proclame a mensagem que Paulo pregou aos Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor. E diz outra vez, digo, regozijai-vos. Gente, o nosso maior motivo de alegria precisa ser em Deus, independente das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, numa época onde tudo dependia da agropecuária. É quase como se hoje alguém estivesse falando, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu, como diria a geração dos meus pais, e diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, eu não dependo das circunstâncias para me alegrar, eu posso me regozijar no Senhor, ponto final. E sabe, quando a gente começa a enxergar esse desenho, um dia desse alguém me perguntou, pastor, o senhor escreveu o livro por causa da pandemia? Eu falei, meu filho, essas verdades estavam na Bíblia antes da pandemia e nós vamos precisar delas depois. Eu falei que foi um momento oportuno para a gente repensar algumas coisas, foi. Mas sabe, de alguma forma, eu sei que a igreja viveu momentos onde muitas vezes a gente não tem um posicionamento de fé, de oração e fica acomodado, mas depois de começarmos a entender sobre intervenções de Deus, nós começamos a migrar de um extremo para o outro, onde parece, e eu tenho chamado isso de um evangelho transgênico, que Deus só é Deus e nós só vamos ser felizes se Ele fizer tudo que a gente quer na hora que a gente quer. E daqui a pouco, com essa teologia equivocada, você tem gente que quando lida com as circunstâncias que não vão ser de acordo com essa fantasia, que vê sua fé desmoronando, tipo a mulher de Jó. Que de repente olha uma circunstância completamente diferente e começa a dizer, então amaldiçoe seu Deus e morre, porque deixou de ser Deus, ele não serve, ou ele não é o Deus que eu queria. E de alguma forma, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer trazer alinhamento. Isso precisa começar dentro da nossa própria convicção e mensagem como liderança. Então, quando Deus começou a me fazer discernir com clareza esse processo, aí ficou mais fácil entender a distinção que eu quero fazer por último aqui. Assim como há tipos distintos de tristeza ou de choro, nós temos que reconhecer que tem tipos distintos de alegria. Em João 15:11, Jesus diz, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Daí diz, e a alegria de vocês seja completa. Onde diz, minha alegria, a alegria de vocês, já tem pelo menos 2 níveis aqui, que eu chamaria de alegria espiritual, alegria natural. Alegria natural. Setembro do ano passado, sexta-feira passada agora, fez 1 ano que isso aconteceu. Setembro do ano passado, Kelly, minha esposa e eu tivemos a alegria de entrar para o sindicato dessa gente babona, com meus amigos aqui, nos tornamos avós. Que coisa boa. Entramos, como diz minha esposa, na adolescência. Gente, que negócio doido. Mandei fazer uma camiseta. Você não manda em mim, né? Minha neta. É um trem bom demais. Mas eu descobri que alguns avós ímpios que não temem a Deus também ficam felizes com isso. Tudo bem que eles talvez não tenham consciência de bênção geracional e outras coisas mais, mas nós estamos falando de uma alegria que ela é muito mais natural do que qualquer outra coisa. Então vamos voltar lá no Éden. Quando Adão, antes da queda, tem plena comunhão com Deus, totalmente suprido no plano espiritual. Deus olhou para ele e praticamente, não com essas palavras, ele disse, eu não me oponho que você tenha outras alegrias. O Senhor viu que o homem estava só e disse, eu quero te abençoar com uma esposa. Deus está dizendo, eu quero que você tenha outras alegrias complementares, desde que elas não concorram com ele, nunca foi o problema. Deus diz para o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim. Eu quero pegar esse todas no plural. Talvez eu esteja aqui defendendo o sindicato dos amantes da boa gastronomia, para não dizer os gordinhos. Deus podia ter feito uma fruta só, gente, de uma árvore só, com uma cor só, um cheiro só, com todos os nutrientes. Mas Deus seja louvado que não foi isso que ele fez. Ele caprichou na variedade. Tem fruta de todo cheiro, tipo, sabor, gosto. Né, sazonais, você fica numa estação, você fica esperando até a próxima. A gente pode falar de muita coisa que cabe no padrão alegria natural. Embora Deus também conceda isso, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, se a minha alegria espiritual não entrar na alegria de vocês, a natural, a de vocês nunca será completa. Então a gente não só tem que fazer a distinção dos tipos de alegria, mas é a partir disso que a gente vai distinguir
qual é a verdadeira alegria e quem é a fonte da verdadeira alegria. E qual o perigo de nós limitarmos a ação do Evangelho somente a um Deus que muda as circunstâncias? Não vamos deixar de anunciar isso. Jesus chegou mudando circunstâncias na vida de muita gente, mandou os apóstolos pregarem um evangelho que produzia mudança circunstancial também, era gente sendo liberta, enfermos sendo curados. Então, eu não estou falando contra isso. O problema é quando nós começamos a construir de forma equivocada que a realização da vida cristã está em cima de mudança circunstancial. E aí nós começamos a entrar num terreno complicado, porque não só nos coloca numa rota de colisão com toda a revelação bíblica, mas acaba nos desconectando do que realmente é a fonte e a essência de toda alegria. Então vamos pensar junto. Paulo diz em 1 Coríntios que se é só para essa vida que esperamos em Cristo, ele diz: nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra tradução diz: os mais dignos de lástima. Então, se minha expectativa é de eu fazer milagre e mudar circunstâncias só nessa vida, porque esperar em Cristo para essa vida, ele tem que dar algum resultado aqui. Mas nós estamos falando de algo que é muito mais circunstancial do que o que é eterno. Gente, é gostoso ver o mover de Deus. Quem que não se empolga? Os apóstolos, depois da ordem de Jesus de curar enfermos, expulsar demônios, Lucas diz que eles voltam empolgados, dizendo: Senhor, no teu nome os demônios submetem. O que é que Jesus fala para eles? Ele não está contrário à alegria e empolgação deles, foi ele que mandou fazer, é ele que está garantindo o resultado, mas ele diz: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, Jesus está dizendo que nós temos um motivo de alegria muito maior do que qualquer mover de Deus, temporal, circunstancial, terreno, que é o quê? O que Davi, pelo Espírito, chama de alegria da salvação. Agora, o que é que eu estou assistindo? Talvez seja só lá no sul onde eu moro. Mas gente que em dias de pandemia está vendo um negócio ruim. Outro dia um falou: pastor, a pandemia está acabando com o meu casamento. Eu falei: conversa, só está mostrando como é que estava. Você que não prestava atenção antes porque não parava em casa. Mas ainda que a gente não vá culpar a pandemia como a causa e só como aquilo que expôs, tem gente vivendo momentos difíceis, sem contar as perdas de vidas preciosas, que é o mais doloroso. Mas eu tenho visto uma quantidade, um volume de crente agir quase como quem não tem mais razão para viver. Pastor, foram anos construindo um negócio próspero, desmoronou tudo. E o camarada está agindo quase como quem não tem razão para viver. Eu digo: meu amigo, nós precisamos entender que nossa alegria transcende qualquer circunstância, além do fato de que circunstâncias mudam. O dia desse cheguei num evento. Já aconteceu de você chegar, alguém está terminando de pregar, você pega só o finzinho, te dá um desespero de curiosidade. Eu até hoje estou tentando ter acesso à gravação. Peguei o final da mensagem do pastor, na hora que eu cheguei do aeroporto, porque eu era o próximo e entrar na sequência. E ele estava falando de Jó. Ele falou: olha, Jó perdeu tudo que tinha. Quando achou que não dá para piorar, porque às vezes a gente tem aquela sensação: cheguei no fundo do poço, não piora mais. Aí você descobre que o fundo do poço tem porão. Aí ele diz: o Jó daqui a pouco, depois de ter perdido tudo, perde a saúde, está enfermo. Ele diz: a vida dele não sobrou nada, está em cacos. Mas ele arrumou uma utilidade para os cacos. Começou a se raspar. E diz: do que sobrou, eu vou arrumar uma utilidade para melhorar e recomeçar. Eu falei: olha, se foi isso que o Jó quis ou não, eu de qualquer forma vou pegar a ideia e vou usar para mim. Sabe, há perspectivas e perspectivas. Enquanto a mulher dele está dizendo: amaldiçoe seu Deus e morre, ele fala para a mulher o que muito marido já quis falar para a sua. Você fala com uma louca. A fé se apoia sobre o caráter de Deus. Um Deus que não pode falhar, um Deus que não pode mentir. E sabe, nós precisamos dessa fé viva, dizendo: Senhor, eu não entendo, o Senhor não tem que dar satisfação, mas eu não viro as costas, eu não deixo de me alegrar no Senhor, eu não deixo de me regozijar em Ti. E quando eu começo a olhar para as Escrituras, isso para mim é muito claro. O que é que Paulo, depois de dizer regozijai-vos sempre no Senhor, na sequência, ele vai disparar no verso 11. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, é possível viver contente em toda e qualquer situação, mas não é automático. Não é porque um dia você entregou a vida a Cristo que automaticamente isso, aconteceu dentro de você. Pode estar dizendo: eu aprendi isso. Tanto depende da compreensão de princípios, como depende de maturidade. Mas é possível chegar nesse lugar onde, independente das circunstâncias, a gente possa ter alegria.
E aí ele continua e diz no verso 12, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega a frase tudo posso como se fosse posso realizar. Mas não é disso que Paulo está falando. O tudo posso não é posso fazer. Ele está dizendo posso aguentar. Posso suportar, não importa a circunstância. Ele basicamente está dizendo, minha fonte de humor não é o que está acontecendo lá de fora. Minha fonte é o Deus que me fortalece. Ele está dizendo, não são as circunstâncias que me atropelam. É aquilo que eu recebo em Deus que me dá o poder de atropelar as circunstâncias e não me curvar diante delas. Então há um lugar diferenciado, onde eu e você podemos viver aquilo que com certeza nós vamos chamar e classificar de uma alegria sobrenatural. Gente, você pega aquela lista, 2 Coríntios 11, 23 a 28, que Paulo dá uma palhinha, um resumo assim das coisas que ele enfrentava, me dá uma agonia de ler o que ele passou. Imagina a gente passando. Se você não lembra, vamos lembrar juntos, 2 Coríntios 11, dá um pulinho lá comigo. A partir do verso 23. Paulo diz, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Ele tinha perguntado, sou ministro de Cristo. Ele diz, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e o que parece pior, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas... Você pensou em alguém, vai liberando perdão. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Não bastasse isso, ele diz, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aí outro dia um cara falou para mim, não pastor, você precisa entender que hoje em dia o ministério é estressante. Eu falei, hoje em dia? Isso é a geração Nutella. Nós precisamos dos crentes raiz, dos ministros raiz de volta. Gente, é sério, tem hora que eu tenho dificuldade, Jeremias, porque os pastores se reúnem, parece que é um campeonato de autocomiseração. Minha cidade é o pior índice de violência, outro não, nossa é o pior nível de prostituição. Eu estava numa reunião dessa outro dia, cada um reclamando do lugar onde estava. Um pastor levantou e falou, gente, vocês pararam para pensar que vocês estão no lugar certo? Que Deus colocou você lá justamente por causa disso? O que é que você estava esperando? Chegar num lugar que o condomínio é todo mundo de crente e salvo, que você não tenha mais trabalho, que você não tem o que fazer? Sabe, de alguma forma, nós estamos pensando errado. E tem uns camaradas no ministério que eles acham que um dia Deus acordou. Tipo essa conversa de gente da nossa geração, como se Deus acordasse dizendo, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para zarar a vida de uns na terra? E ele olhou de você, vão tudo para o ministério. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra, gente, nós não podemos perder isso de vista. Agora, eu olho para o Paulo e eu vejo um camarada dizendo, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou me lixando para as circunstâncias. O cara também viveu milagre, mudanças circunstanciais. Mas ele está dizendo, quer isso mude, quer não. Minha alegria não depende disso. Eu vou me alegrar no Senhor. Há uma relação muito clara nas Escrituras entre alegria e a ação do Espírito Santo. Mas antes de falar disso, se a gente não tratar Deus como a fonte da verdadeira alegria, nós vamos talvez mais desencaminhar do que encaminhar as pessoas. Porque hoje em dia eu percebo o perigo, principalmente no meio de gente que está vivendo intervenções de Deus, mas está levando a coisa para o lado errado. Outro dia uma pessoa, eu fui confrontá-lo por conta de uma atitude errada. Ele olhou para mim e falou, Deus está respaldando o meu ministério com sinais. Eu falei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Pode estar saindo água da rocha, quando Deus mandou falar e você está ferindo. O fato de você estar tendo resultado não significa que Deus esteja validando seus processos. Pelo contrário, Deus teve uma conversa séria com Moisés e o Arão depois,
e disse: vocês vão responder por ter abusado e não só usado da autoridade que eu dei. Eu falei: o resultado que você está tendo tem nada a ver com você, criatura. Eu falei: uma semente germina não é porque quem plantou é engenheiro agrônomo. Independe da pessoa que está plantando, ela vai germinar porque existe um processo que favorece isso. A palavra de Deus dá resultado por si, até na sua boca. Falei para ele. Agora, muitas vezes, quando nós estamos nesse ambiente de intervenções, nós não percebemos que nós podemos migrar para um lugar perigoso. A mesma serpente de bronze que Deus mandou levantar, que proporcionou cura para um monte de gente, que teve um direcionamento, não demorou muito tempo, ela virou objeto de idolatria. Porque muitas vezes nós construímos uma visão equivocada até em cima de intervenções de Deus. E o que me preocupa, eu sou um dos que orei muito para que nossa geração visse mais milagres. Eu amo quando Deus fala umas coisas assim de arrebentar nas nossas reuniões. Mas daí, a gente começar a comunicar um evangelho onde as pessoas só são felizes. Se Deus está fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, há uma diferença enorme e há uma distorção gigantesca. E creio que Deus está nos chamando a um lugar onde, como Davi lá no Salmo 16:11, a gente volte a dizer: na tua presença, a plenitude de alegria. Assim como Jesus disse: sem a minha alegria, na alegria de vocês, a de vocês não é completa, ele está dizendo: é só na presença de Deus que tem alegria plena. O que mesmo é circunstancial. Gente, vocês acham que não foi o máximo ver o Lázaro ressuscitar? Mas você sabia que ele morreu de novo, né? Porque até algumas dessas intervenções de Deus, elas são temporais. Teve um outro, pelo menos a turma já tinha treinado, sabia como fazer e tal. Mas nós precisamos pensar muito além dessa perspectiva. E voltar a um lugar onde não apenas nós em primeiro lugar, porque para dizer aos outros nós temos que ser os primeiros a viver, mas onde a gente leve o nosso povo a entender, há uma alegria que procede de Deus, independentemente das circunstâncias. E eu falei antes disso, eu olho para esses crentes raiz do livro de Atos. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, cheios de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Os caras empolgados com isso. E gente dizendo: pastor, hoje em dia é difícil, porque tem muito hater, tem muita pedrada. Eu digo: meu amigo, sempre foi difícil, só mudou o processo de apedrejamento. Hoje é virtual, é cancelamento, é isso, é aquilo. Mas nossa alegria não depende dessas coisas. E está certo que alguns estão apanhando mais desnecessário, porque fica arrumando briga e não precisa. Um pouco de sabedoria resolveria mais do que muita oração. Hashtag fica a dica. Mas, para não perder o assunto, voltando do deslize profético, foi oportuna, né? Brutal. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse I pode parecer que só juntou duas coisas desconexas que nesse momento se uniram, mas não. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a declaração de Paulo em 1 Timóteo 1:6 me chama muita atenção. E diz: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha a diferença. Alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ou seja, mesmo que a circunstância está bagunçada, agitada, não está do jeito que você gosta, não está do jeito que naturalmente colocaria um sorriso no seu rosto, nós podemos sobrenaturalmente receber do Espírito Santo uma alegria que não tem nada a ver com as circunstâncias. Texto que eu particularmente gosto muito quando falo desse assunto da alegria. Hebreus 1:9, que diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria. Gerê, se eu deixar a coisa pentecostal demais, você arruma depois aqui. Eu não posso brincar que todo mundo acha que eu estou me justificando. Só arruma depois que eu for embora. Há uma unção de alegria. Jesus diz isso. Eu vim dar óleo de alegria em vez de pranto. Quando ele lê Isaías, óleo de alegria. Eu tive uma experiência há mais de 30 anos atrás.
Final da adolescência, início da juventude, solteiro, ainda morando na casa dos meus pais. Passei por uma circunstância que me aborreceu assim, exponencialmente, como diria um amigo meu. Eu creio que hoje, mais de 30 anos depois, com maturidade da vida, eu não teria me dobrado tanto. A gente naquela época da vida, tudo é mais dramático. Mas na época o negócio foi doloroso. E eu lembro que eu fui ter um tempo, eu não chamo nem de oração, chamo de choração. É quando você vai mais resmungar, reclamar com Deus, dizer que está difícil, que parece que Ele não está vendo. Mas eu fiquei tempo demais naquele lugar de oração. Estava na sala da casa dos meus pais, tinha ninguém em casa, eu estava sozinho. E orando, em algum momento, alguém lá no céu apertou aquele botão que ativa o modo glória. A glória de Deus entrou naquela sala. Eu não consigo explicar para você o que aconteceu, e eu peço que você não me julgue pelo que eu não sei explicar. Mas eu fui atropelado pela glória de Deus naquele lugar. Outro dia alguém falou, pastor, tenta explicar. Eu falei, eu vou usar uma ilustração ruim para tentar falar de uma coisa boa. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, fui com um primo meu para o litoral de São Paulo, acho que era Caraguatatuba, se eu tiver errado, Ubatuba. O mar estava de ressaca, ondas de quase 2 metros de altura. Quando os amigos do meu primo souberam que desde pequenininho, criança, eu não ia para o mar, e que eu nunca tinha entrado em nenhuma praia, a não ser que só tem a marolinha, que não é nenhuma onda, eles decidiram, entre aspas, me batizar. O que era o batismo deles? Um monte pegou num braço, um monte de gente pegou no outro braço, um monte de gente na outra perna, na outra eu não tinha como me livrar deles. Eles me levaram mar adentro, até o lugar onde uma onda daquela de 2 metros quebrou. Quando quebrou em cima de mim, me largaram. Eu saí rolando na areia, não tinha noção da força do mar. Quando eu achei que ia levantar, o mar me puxava de volta. Era mal conseguia tirar a cabeça, respirar, outra onda me batia, me levava de novo, depois me puxava de novo. E levou um tempo eu sair, aquilo foi quase traumático. Nesse dia, a diferença é que foi boa. Mas parece que ondas de glória, atrás de ondas de glória, literalmente me atropelaram. Eu fui cheio do Espírito Santo. E não me peço para explicar isso. Tudo que eu conseguia fazer era rir descontroladamente. Quando eu levantei daquele chão, não consigo explicar para você o nível de alegria que eu tinha dentro de mim. Mas eu entendi, de uma forma que a cabeça nunca tinha compreendido e que eu não consigo explicar, que é uma alegria sobrenatural, que não é circunstancial. Quando eu levantei daquele chão, eu tinha vontade de rir da circunstância. Eu falei para Deus, nunca mais eu quero me prender em nada circunstancial, que não seja o Senhor. Era um entendimento de eu não preciso mais nada, eu tenho tudo no Senhor. Que é algo que até hoje eu tenho dificuldade de explicar, mas 30 anos depois, a lembrança daquele episódio ainda me emociona. Eu tenho sentido Deus falar comigo de uma forma muito clara. Desperte o meu povo para viver alegria sobrenatural. Sabe, eu não estou aqui dizendo que você não pode chorar. A Bíblia diz que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Esse dia não chegou ainda. Até que chegue, nós vamos ter que lidar com o choro. É por isso que Romanos 12:15 diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Não quer dizer que tem o grupo que só se alegra e o grupo que só chora. A vida é cíclica. Tem hora que você migra daqui para lá. Você está chorando e vai para o grupo dos que se alegraram. Mas tem hora que você está no grupo dos que se alegraram e vai migrar para lá. Paulo diz para Timóteo, diga aos ricos desse mundo, quem estava de boa, que não ponha a sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmão, mesmo riqueza de crente é instável. O dia o irmão falou para mim, não, eu dizimo, ninguém vai me roubar. Eu falei, quem foi que te disse isso? Jesus falando para os seus discípulos, de junta tesouro no céu, que aqui os ladrões roubam. Eu falei, de onde você tirou essa doutrina? Ou você acha que Jesus falou que os ladrões roubam só do ímpio? Que é para o ímpio juntar tesouro no céu? Eu falei, nós não temos garantia nenhuma, porque é cíclico. Aliás, se for para ter uma garantia, que nós vamos ter problema. Porque Jesus prometeu, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, Deus, o Senhor tem um compromisso com a tua palavra. Eu reivindico o cumprimento da tua palavra. O Senhor prometeu aflições. Eu estou aqui reivindicando minha cota de aflições. Aí outro dia um falou, não pastor, aqui essa aí a gente não precisa nem crer, ela cumpre sozinha. Agora, qual é a boa notícia? Que Jesus disse que o ânimo não depende da circunstância. Ele diz, mas tende bom ânimo. Ou seja, eu e você podemos até chorar, mas o que a gente tem que entender é que na vida do crente o choro não pode ser ato contínuo.
E sabe, tem hora que eu falei de setembro do ano passado, a gente fazendo a festa lá em casa por causa da nossa netinha, mas num período de 10 dias, meu sogro, pai daquela, minha esposa, morreu. E nós migramos de um extremo de um sentimento de alegria para outro de tristeza. E o curioso é que a tristeza de um não roubava a alegria do outro não tirava a tristeza do outro episódio, e tinha hora que a gente não ficava no meio não, a gente ficava migrando de um para outro. Porque a vida é cíclica. Chegará o dia onde, quando o pecado finalmente for erradicado e sair com ele tudo que entrou, nós vamos ter uma outra condição. Até que esse dia chegue, o que você precisa saber? Que Deus ainda é o Deus de toda consolação, que o Espírito Santo ainda é consolador, que ainda há bálsamo em Gileade. Eu sei que as piores perdas que sofremos foi a perda de pessoas. E eu não estou aqui dizendo que o luto tem que ser negado, em absoluto, ele tem que ser vivido. As perdas têm que ser choradas, mas eu também estou aqui para te dizer que o choro não pode ser ato contínuo. Em algum momento você precisa se recompor. Até porque tem mais gente querida precisando de você inteiro. Até porque Deus precisa de você inteiro. E até porque nós podemos viver algo além da esfera e da dimensão humana, natural e emocional de alegria em Deus. Há essa provisão. E quando chegar o dia onde Deus enxugar dos olhos toda a lágrima, e nós não precisamos mais de consolo. Mas até que esse dia chegue, nós podemos viver consolo de forma sobrenatural. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas há um lugar em Deus onde eu e você podemos entrar, onde há plenitude de alegria. E sabe, se o nosso evangelho promover alegria só circunstancial, Paulo diz, deu ruim. Nós estamos no time dos mais infelizes, dos mais dignos de lástima. Eu vou repetir, não estou tentando minar sua fé. E tenho certeza que Deus quer manifestar sinais nos nossos ministérios. Mas nós não podemos confundir isso como se Ele só fizesse isso. E como se a alegria só dependesse disso. Porque assim como quando Ele muda uma circunstância, é um ato sobrenatural, quando Ele nos muda no meio da circunstância, também é uma intervenção sobrenatural. Por que a gente acredita que isso é sobrenatural, na hora que Ele muda a circunstância, e não quando Ele nos muda? É tão intervenção de Deus quanto. E o fato de que às vezes Ele nos muda em vez de mudar a circunstância, também não significa que Ele não vai mudar a circunstância. Às vezes Ele vai mudar lá na frente. Eu já tive circunstâncias que Deus não mudou, me mudou no meio delas. Mas lá na frente, depois de ter me mudado, Ele mudou ela. Então você pode criar até uma possibilidade, mas a gente não pode depender disso. Gente, nós nunca tivemos um cenário, um terreno tão propício para a pregação do Evangelho como agora. Em 2000 anos de história da igreja, a igreja nunca emergiu mais fraca de uma crise. E não será agora. A gente está demorando para enxergar oportunidades. E você precisamos entender que as fronteiras não são mais geográficas, são virtuais. Nossa voz e a proclamação do Evangelho pode aumentar em relação a antes. Você tenta imaginar o sentimento de Paulo quando estava na cadeia, não posso viajar, não posso pregar. Você acha que Paulo ficou lamentando? Hashtag fique, não em casa, né? Fique na prisão. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Ele diz, a palavra de Deus não está presa. No momento que ele não podia sair, ele começou a escrever. E as suas epístolas fizeram com que o seu ministério transcendesse o espaço geográfico e o tempo. E até hoje nós somos abençoados com isso. Então assim, está na hora da gente começar a olhar e dizer, Deus está criando oportunidades. E se a gente se abastecer nele e vier com aquela carga sobrenatural, como disse o mestre, sangue nos olhos, faca no dente, o coração cheio da presença de Deus, levando o povo a viver esse evangelho de uma alegria sobrenatural, as coisas vão ser diferentes. Billy Sunday, conhecido e falecido evangelista norte-americano, dizia, se não há alegria no seu cristianismo, você deve estar com vazamento em algum lugar. Porque há uma provisão para que a gente viva isso, mas nós precisamos entender e resgatar o processo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa parte. Eu queria que nós orássemos juntos. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Se você tem vivido um momento de dor, de cansaço, de abatimento, de desânimo, eu não vim te apontar o dedo, eu não vim te condenar. Mas eu vim te dizer, ainda existe bálsamo, ainda existe consolo sobrenatural. E Deus pode te dar uma descarga, talvez sem precedentes.
desse gozo, desse consolo, dessa alegria. Gente, a alegria da salvação. Eu não consigo entender num dia de ceia um crente que, em vez de regozijar que o nome está escrito no livro da vida, ele só está triste porque não ganhou dinheiro como ganhava antes. Tem alguma coisa errada com a nossa perspectiva. Nós começamos a construir uma teologia de que bênçãos terrenas, né, é coisa assim de concurso público. Tem estabilidade, ninguém mexe. Não tem nada que garanta isso. A graça a Deus também, Paulo não diz só eu sei o que é passar necessidade. Ele também diz eu sei o que é ter abundância. Porque se uma hora você está bem e a coisa vai mudar porque está ruim, eu e você também precisamos saber que não vão ficar só no ruim. Daqui a pouco vai mudar porque está bom. Agora, independente de como estejam as circunstâncias, nós podemos viver alegria sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Me dá mais 2 minutos para contar um testemunho. 7 anos antes do meu pai falecer, eu tive uma experiência muito interessante. Estava na sala de casa, atendendo um irmão da igreja pela manhã. Eu e ele estávamos sem carro, ele morava perto de casa. Ele me liga e falou, pastor, o senhor tem outro atendimento além do meu? Eu falei, tenho não. Ele falou, não quer me atender na sua casa, vai facilitar a minha, a sua vida. Eu falei, pode ser. E aquele dia eu fiz algo que não costumava fazer. Estava na sala de casa. Nós estávamos conversando a respeito da situação dele. De repente ele fez uma cara estranha. Achei até que ele estava com dor, passando mal. E só me dá um sinal para parar de falar e fica quieto. Aí ele olha para mim e fala assim, pastor, Deus está mandando a gente orar pelo seu pai agora. Um dia alguém falou para mim, pastor, o senhor sentiu alguma coisa? Eu falei, senti nada, mas era meu pai. Eu falei, na dúvida é melhor orar do que não orar. Eu falei, então vamos orar. Mas quando dobrei os joelhos e nós começamos a orar, veio sobre mim, o que eu gosto de usar a expressão lá do livro de Zacarias, o espírito de súplicas. Todo mundo já teve aquele momento que o Espírito Santo turbina a sua oração. Você sabe que você não está orando só de você. Eu me via orando pela vida do meu pai. Para que a vida do meu pai fosse guardada. Para que a vida do meu pai fosse preservada. Eu me via dizendo diante de Deus, versículo que eu ouvi ele falar a vida inteira e que ele pregou no meu casamento. Verás os filhos dos seus filhos. E a mulher estava grávida do Israel, meu primogênito. Ele não tinha visto ainda. Minha cunhada, casada com meu irmão caçula, estava grávida do Samuel, o primeiro dele, ele não tinha visto. Só meu irmão mais velho, que tinha dado a meu pai uma neta. Eu dizia, meu Deus, papai acreditou, confessou e declarou esse versículo uma vida inteira. Eu estou aqui diante do Senhor, reivindicando que ele não vai embora antes de ver os filhos dos filhos. E nós oramos. Eu comecei a orar a mais ou menos 9h22, 23, alguma coisa assim. Até que lá por umas 10 e pouquinho, aquele peso saiu, a sensação era, chegamos lá, alguma coisa foi resolvida. Então logo a gente se levantou, não deu 5, 10 minutos, o telefone toca. Naquela época tudo era absurdamente analógico, nada digital, tinha bina, nada disso, identificador de chamada. Na hora que tocou eu já sabia que era minha mãe. Eu atendi o telefone, minha mãe do outro lado, com a voz embargada, nervosa, disse, filho, para tudo que estiver fazendo e ora pelo seu pai. Ele teve um infarto, que os médicos botam na categoria que é para ser fulminante. Eu falei, que horas foi? Ela falou, um pouco antes das 9h30. Era 9h22, 23, foi que aquele irmão falou, para tudo, vamos orar. Eu falei, mãe, eu não vou orar pelo pai. Você está louco? Eu falei, não vou orar pelo pai. Eu já orei e nós já vencemos essa batalha. Papai não vai a lugar nenhum, papai fica. E o médico não conseguiu entender como que uma coisa absurda daquela não levou meu pai. Mas 7 anos depois, papai faleceu. No dia que faleceu, ele estava novo, tinha 63 anos de idade, quando eu recebi a notícia. Eu falei com Deus, às vezes sou meio abusado. Falei, Deus, eu vou subir em cima daquele caixão e é melhor só levantar ele, porque eu vou usar o seu nome, vai ficar feio para você, se o senhor não levantar meu pai. E quando eu falei desse jeito, o Espírito Santo falou comigo de forma nítida e clara e disse, 7 anos atrás, eu te deixei intervir, agora você não se mete. Aquilo foi tão nítido e claro, que eu simplesmente falei, então bendito seja o nome do Senhor, e nós vamos aceitar a situação. Sabe, às vezes a gente pega a teologia de uma experiência só.
Deus ouve, Deus faz, Deus responde. Isso também é parte do que Ele faz. E tem hora que Ele faz uma coisa que você não gostou, que você não quer, que não é o que te alegraria. Mas sabe, quando eu e você começamos a entrar nesse lugar de consciência de que não só Deus sabe tudo o que faz, e Ele não erra nunca, como é dele que procede a alegria, meu amigo, tudo muda. Eu não vou dizer para você que eu não chorei, papai, principalmente depois do enterro. É a saudade antecipada. Eu sei que um dia vou reencontrá-lo na glória, mas falei para Deus que eu não estava com pressa de reencontrá-lo. Mas eu tinha acabado de enterrar meu pai. E quando fui para o velório, eu estava no meio de um evento, um seminário que eu estava fazendo. Eu liguei para o pastor e falei, cancela o evento, não volto mais. Meu pai faleceu, estou viajando. Mas depois de ter enterrado meu pai, quando a família estava reunida, minha mãe falou, você estava no meio de um seminário. Eu falei, já cancelei. Ela falou, liga para o pastor e descobre se ele cancelou mesmo. Eu falei, o que a senhora está insinuando? Ela falou, uma das maiores alegrias do seu pai era você ter correspondido ao chamado ministerial. Se você quer honrar seu pai, volta a terminar esse seminário. Eu falei, mãe, você está louca? Ela falou, liga. Se ele não desmarcou isso, entenda como sinal de Deus, você deve voltar. Eu liguei para o pastor, falei, você cancelou o evento? Ele falou, pastor, não cancelei não. Não sei o que eu vou fazer, mas não cancelei não. Eu falei, segura hoje que eu estou indo amanhã. E sabe, eu lembro que na estrada me deu um arrependimento, porque eu estava sozinho, chorando, pensando, o que eu fiz? Mas quando cheguei naquele lugar à noite, eu vivi algo tão extraordinário, um consolo tão sobrenatural, a capacidade de abençoar e fortalecer aquele povo. Eu percebi, de novo, Deus chamando minha atenção. A vida é mais do que apenas nossas reações emocionais ao que enfrentamos. Há um consolo sobrenatural à nossa disposição. E nós não podemos jogar isso fora, gente. Há 2 semanas, um dos meus grandes amigos, pastor aqui da Lagoinha, o Drummond, 38 anos de idade, foi embora. Partiu para a glória. Você falar, explica, eu digo, não explico nada. Não tem explicação. Mas antes de ontem, estava orando com a esposa dele, dizendo, você sabe que apesar de toda a sua dor, você vai se levantar, você vai viver o plano de Deus, você vai viver a alegria sobrenatural, não vai faltar o cuidado de Deus para você e para a sua casa. Gente, se a gente não puder mais acreditar nisso, vamos parar de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é isso. E muito mais do que só esse sustento aqui e agora, a esperança do que nos aguarda. Ah, meu amigo, aquele que disse, escreve, porque eu faço nova todas as coisas, diz, lá não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É consolo agora e é certeza dessa plenitude depois. Se isso não bastar, não tem mais nada para oferecer a ninguém. Mas isso basta, porque na presença do Senhor há plenitude e alegria. Sabe, eu amo família, eu prego muito sobre família, eu valorizo o casamento, mas eu tenho visto crentes que foram fiéis a Deus e o cônjuge, mas assistiram um outro cônjuge ser infiel a Deus e a eles. E o casamento desmoronar, e eles estão agindo quase como se não houvesse mais alegria de viver. Eu não estou dizendo que isso não é um baque, que não é algo doloroso, mas a alegria do Senhor é maior do que qualquer coisa. E ela ainda é a nossa força. Vamos resgatar isso. Vamos permitir que Deus resgate isso. Vamos viver isso no ministério. Porque sabe, tal qual o sacerdote, assim é o povo. Se nós não vivemos isso em primeiro lugar, nós não vamos inspirar ninguém. Se nós vivemos e derramamos isso na vida deles, nós vamos criar um contágio, um ciclo progressivo, uma bola de neve de gente aleluiada com o Evangelho, fazendo diferença na vida de outros. Meu Deus, a Tua palavra foi compartilhada e se o Senhor não vivificá-la, terá sido só um discurso, no máximo uma palestra motivacional. Mas nós te pedimos mais do que isso. Que não apenas o Senhor vivifique a Tua palavra em nós, mas traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer. E meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar.
O Senhor não é indiferente à dor, o Senhor tem visto as lágrimas. Pai, nós oramos por consolo sobrenatural. Eu oro pela manifestação poderosa do Espírito Santo Consolador nesse lugar hoje. Eu oro não apenas que a luz que dissipa as trevas, traga consigo alegria em lugar da tristeza, mas muito mais do que só uma resposta do momento, Pai. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus, não só pelo agora, mas pelo a partir de agora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão, manifesta a tua graça, o teu favor, traz fortalecimento ao coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém.